Hoje, traremos para você uma história que desafia as noções de lealdade e sobrevivência. A impressionante jornada de Hiroo Onoda, um tenente do exército japonês que passou quase 30 anos escondido nas selvas das Filipinas, acreditando que a Segunda Guerra Mundial ainda não havia terminado. Seja bem-vindo ao Histórias Históricas, o canal onde desenterramos os momentos mais inspiradores e surpreendentes da história mundial. Para entender plenamente a história de Hiroo Onoda, é necessário voltarmos ao final de 1944, quando a Segunda Guerra Mundial estava em seus estágios finais. As forças japonesas, que no início da guerra haviam conquistado vastos territórios no Pacífico, começavam a perder terreno frente ao avanço dos aliados. As Filipinas, uma série de ilhas estrategicamente localizadas, eram vitais para o controle da região e estavam sob ocupação japonesa. As batalhas nas Filipinas foram ferozes, com os japoneses tentando segurar o território a qualquer custo, e os americanos tentando retomá-lo. Durante esse período, muitos soldados japoneses receberam ordens claras: resistir até o fim, sem jamais se render. Entre esses soldados estava Hiroo Onoda, um jovem tenente de inteligência, que foi enviado à pequena ilha de Luban com uma missão crucial. Para o Japão, a vitória na guerra ainda parecia uma possibilidade distante, mas real. No entanto, ninguém imaginava que, para Onoda, a guerra duraria muito mais do que para o resto do mundo. A desolação nas Filipinas após os intensos combates deixou muitas tropas isoladas. Quando as forças americanas tomaram a ilha de Luban, Onoda e seu pequeno grupo de soldados se esconderam nas densas selvas, onde a comunicação com o exterior tornou-se impossível. Para eles, a guerra ainda estava em andamento, e a ideia de rendição era vista como traição. Onoda estava completamente imerso em sua missão, sem qualquer noção de que o mundo havia mudado drasticamente após a queda do Japão em 1945. Hiroo Onoda foi designado à ilha de Luban em dezembro de 1944. Como tenente, ele era responsável por supervisionar operações de guerrilha e sabotagem contra as forças inimigas que se aproximavam. Suas ordens eram específicas: destruir qualquer infraestrutura que pudesse ajudar o avanço dos aliados, como pistas de pouso e portos. Mas, acima de tudo, ele recebeu a ordem mais importante de sua carreira militar: não se render sob nenhuma circunstância, a não ser que fosse diretamente autorizado por um superior. Para Onoda, essas instruções eram absolutas, refletindo o profundo senso de honra e dever que moldava os soldados japoneses daquela época. Ele foi treinado para sobreviver em condições extremas e para se mover silenciosamente pela selva, evitando ser detectado por forças inimigas. Mesmo quando os combates intensos diminuíram e a maioria dos soldados japoneses nas Filipinas foram mortos, capturados ou se renderam, Onoda continuou determinado a cumprir sua missão, guiado pelas palavras de seu comandante. O que ele não sabia era que o Japão já estava à beira da derrota. Quando as bombas atômicas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, e o Japão finalmente se rendeu, Onoda e seus companheiros permaneceram isolados, sem qualquer conhecimento da rendição de seu país. Para eles, a guerra estava longe de terminar. Após o fim oficial da guerra, em setembro de 1945, começaram os esforços para informar os soldados remanescentes, espalhados por diversas ilhas do Pacífico, sobre a rendição do Japão. Aviões sobrevoaram Luban lançando panfletos que anunciavam o fim do conflito e a rendição do imperador japonês. Para Onoda, no entanto, esses papéis eram vistos como uma tentativa de engano, uma estratégia psicológica dos americanos para desmoralizá-los. Durante os primeiros anos de sua vida na selva, Onoda e seus companheiros seguiam estritamente os princípios da guerrilha. Eles evitavam contato com os habitantes locais e se moviam com cautela para não serem descobertos. No entanto, à medida que os meses se transformavam em anos, sua situação se tornou cada vez mais desesperadora. O número de companheiros começou a diminuir. Um a um, eles foram mortos em confrontos com a polícia filipina ou com moradores que acreditavam que os soldados estavam invadindo suas terras para roubar comida. Mesmo assim, Onoda se recusava a acreditar que a guerra havia acabado. A lealdade absoluta ao Japão e a missão que lhe foi confiada fazia com que ele não considerasse a possibilidade de rendição. A selva, com suas dificuldades e perigos, tornou-se sua nova realidade. A cada dia que passava,
Onoda mantinha a disciplina militar e continuava a lutar uma guerra que, para o resto do mundo, já estava nos livros de história. Para a maioria de nós, a ideia de sobreviver por alguns dias ou semanas em uma selva já parece um desafio extremo. Para Hiroo Onoda, no entanto, essa foi sua realidade por quase 3 décadas. Durante todo esse tempo, ele caçou, pescou e roubou alimentos de plantações locais para sobreviver. Quando encontrava objetos deixados pelos aldeões, como facas, roupas ou outros materiais úteis, ele os tomava para si, sempre atento para não ser descoberto. A selva, com seu calor sufocante, doenças tropicais e animais selvagens, não oferecia trégua. Onoda enfrentava a solidão e a incerteza com uma determinação inabalável. Para ele, o inimigo ainda estava lá fora, e a guerra poderia reiniciar a qualquer momento. Ele continuava a se deslocar constantemente, mudando de local para evitar ser capturado. Quando se deparava com soldados filipinos ou policiais, ele os atacava, convencido de que eles eram parte das forças inimigas. Mesmo sem notícias do Japão, Onoda manteve viva a esperança de que receberia novas ordens de seus superiores. À medida que os anos passavam, a história de um soldado japonês perdido na selva começou a se espalhar. Missões de busca foram enviadas, mas ele sempre conseguiu evitá-las, acreditando que tudo fazia parte de um plano para capturá-lo. No início dos anos 1970, Hiroo Onoda já era uma lenda. Sabia-se de sua existência, mas ele se mantinha esquivo e inacessível. Foi então que um jovem japonês chamado Norio Suzuki, um aventureiro determinado, decidiu procurá-lo. Suzuki partiu em 1974 com o objetivo de encontrar Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves, nessa ordem. Incrivelmente, ele conseguiu localizar Onoda em Luban, após poucos dias de busca. O encontro entre os dois foi marcado por desconfiança. Onoda, ainda usando seu uniforme esfarrapado e portando sua arma, questionou as intenções de Suzuki. No entanto, após muitas conversas, Suzuki conseguiu convencer Onoda de que o Japão havia perdido a guerra quase 3 décadas antes. Mesmo assim, Onoda se recusou a se render sem ordens diretas de um superior. Com esse pedido, Suzuki retornou ao Japão e trouxe consigo o ex-comandante de Onoda, o Major Taniguchi, que havia se aposentado e trabalhava como livreiro. Em 9 de março de 1974, o Major apareceu diante de Onoda e, de acordo com a tradição militar, formalmente lhe ordenou que depusesse as armas e encerrasse sua missão. Onoda, finalmente convencido, entregou sua espada, fuzil e 500 cartuchos de munição, encerrando sua luta pessoal que havia durado 29 anos. Quando Onoda retornou ao Japão, ele foi recebido com uma mistura de espanto, curiosidade e admiração. Muitos o viam como um exemplo de dedicação inabalável ao seu país e às ordens que havia recebido. Para outros, ele era uma lembrança viva de um passado doloroso, quando o Japão ainda estava imerso no nacionalismo militar. A adaptação à vida moderna não foi fácil para Onoda. O Japão que ele havia deixado em 1944 era um país devastado pela guerra, mas, quando voltou em 1974, encontrou uma nação próspera, moderna e completamente transformada. Sentindo-se desconectado da nova realidade japonesa, Onoda optou por se mudar para o Brasil, onde viveu por vários anos, trabalhando em uma fazenda de gado. Mesmo longe de seu país natal, ele nunca deixou de ser uma figura pública no Japão. Eventualmente, Onoda voltou ao Japão e dedicou parte de sua vida a ensinar técnicas de sobrevivência para jovens, promovendo valores de disciplina e resistência. Ele faleceu em 2014, mas sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. A história de Hiroo Onoda é uma das mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial. Ela nos ensina sobre a profundidade do compromisso, o poder da lealdade e os efeitos devastadores da guerra na mente e na vida de um indivíduo. Onoda passou 3 décadas de sua vida em uma luta solitária, acreditando que estava servindo a uma causa maior. Ao mesmo tempo, sua história levanta questões importantes: até onde devemos ir em nome da obediência? Até que ponto a determinação pode se tornar cegueira? Onoda é um exemplo do impacto duradouro de conflitos, e sua vida nos lembra das complexas cicatrizes que a guerra deixa, não apenas nas nações, mas nas pessoas que lutam por elas.
Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre outras histórias incríveis de sobrevivência e lealdade, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Históricas. Deixe seu like, comente e compartilhe suas sugestões para novos vídeos. Até a próxima!